Pode ser. É Ué, intencional o não, silêncio? então, Tá, não, só pra saber. é intencional porque o tema é esse, Ah, tá. mas assim, É porque eu fiquei em dúvida mesmo, foi mal. porque dá pra segurar o frame assim, você estende ele e dá aquela aceleradinha de edição, tá ligado? Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, pessoal. Espero encontrar todos bem. Mas você não vai encontrar. Cara, é modo de falar, velho. É modo de falar, cara. Espero que todos estejam vivos, que estão nos assistindo e nos ouvindo e que a vida de vocês esteja minimamente bem. Falou muito, hein? Falei bastante, né? Oh. E mais sincero, mais honesto. Porque estar vivo é uma condição para vocês conseguirem nos assistir. É, verdade. Bem, comédias à parte, é, a gente vai propor o tema do silêncio neste episódio para refletirmos a respeito deste, como é que a gente pode dizer, uma atitude? O silêncio, ele cai dentro do nicho de atitudes, ou ele é uma característica, uma virtude, ou Eu acho que depende muito do contexto, do né? contexto? Porque ele Ah, pode ser uma atitude, uma temática, um assunto. Né? Por exemplo, a forma que a gente vai trazer inicialmente é um assunto, né? O tá. assunto do silêncio. O que acontece, então? Essa dúvida, ela não surge de uma maneira vaga. Porque, de forma, como foi colocada, o silêncio ele está presente na nossa vida, mas ele atua dependendo de um contexto, em várias situações que a gente vai enfrentando ao longo dessa jornada. E veja que, ora, ele vai ter uma funcionalidade e outra, ele vai ter uma outra característica, vai se apresentar de uma forma diferente. Sim. Então, neste episódio, vamos propor algumas ideias, não tão teóricas, pelo menos da minha parte, eu não pretendo trazer tão teórica, porque não é algo assim que me aprofundei, silêncio é x coisa, ele é apresentado devido a tal, né? Mas como uma reflexão ele teve que estar naquele momento para quê e por quê. Qual é a funcionalidade que ele está exercendo naquele momento, porque daí a gente vai pelo menos conseguir, a funcionalidade nessa situação para mim, ele representa X coisa. Então veja que é um passo para a gente compreender aquele momento da vida, que às vezes a gente chama de silêncio. E quando tu traz essa temática de silêncio, me vem muito uma questão da falta de silêncio, na verdade, assim, né? Pelo que eu consigo observar, né, na minha limitada visão e um pouco da literatura que eu acabo estudando, assim, eu acho que o século XXI é um dos séculos que menos estamos apreciando o silêncio, assim, né? Porque a gente tem muitos estímulos, às vezes é difícil, né, ficar quieto. Às vezes, mesmo você querendo, é difícil ficar sem uma mensagem, sem um e-mail, sem alguém ligando, sem alguém vindo perguntar se está tudo bem, né? E me evoca essas questões que eu acho muito interessante, porque estar em silêncio tem um efeito muito significativo na vida do ser humano. Eu acho interessante, porque veja que antigamente, não havendo prédios e uma tecnologia mais avançada, o silêncio ele era muito presente no período da noite. Sim. E se você pegar retratações de séries e outras coisas, ou até mesmo na atualidade ainda é possível presenciar isso, na medida que se você for para uma área mais rural, mais afastada das cidades, você vai ver que vai ter uma floresta enorme, você vai estar numa chácara ou numa cabana ou uma casa mesmo, né?
e dá aqueles ventos nas árvores, assim, você escuta a natureza, por assim dizer, e para. Então, claro, esse é um fenômeno que basicamente é necessário uma característica bem interessante, que pertence a nossas características sensitivas, que é a audição. Então, antes de vir gravar o episódio, eu tava tentando pensar mas o silêncio, ele acaba se remetendo à questão da audição. Se você não tem essa capacidade, imagine um mundo que você não escute. E, claro, falando isso, eu abro a porta para questões de pessoas que têm essa deficiência física, da perda gradual ou total da audição. Tente imaginar como seria o mundo dessa pessoa. E isso é uma provocação a pensarmos, porque a comunicação dessa pessoa com o mundo das pessoas que escutam, e, e até não querendo diferenciar, porque ainda é o mesmo mundo, mas a instância de vivência talvez seja diferente da maneira de comunicação, por assim dizer, é outra. Que no caso seria Libras ou até mesmo outros modos, como você pode escrever e mostrar para a pessoa. E hoje temos algumas tecnologias ali. Até estava vendo que tem certas tecnologias que recuperam um pouco dessa audição, mesmo perdida, mas através de outras funcionalidades cerebrais e tudo mais. Só que ainda é diferente. É algo que não é acessível para pessoas mais carentes, que não têm um poder aquisitivo muito alto, então não vai chegar nelas. E eu só me deparo com isso na medida que eu tenho a experiência de conhecer alguém que tem essa deficiência. Senão eu teria dúvida se eu de fato estaria questionando sobre isso. E veja que é importante, porque abre uma nova reflexão do que o silêncio representa para cada um. E de fato, essa questão do que o silêncio representa para cada um é muito subjetivo, né? Porque, sim, você trouxe a questão das pessoas que têm essa deficiência física, e é algo que até neste ponto pode acontecer de várias formas, né? Temos pessoas que já nascem desde o início não conseguindo escutar, outras que vão perdendo, então isso abrange uma variedade muito grande de pessoas, assim. E quando a gente olha para o nosso silêncio, é algo que também, né, tem a sua complexidade muito grande, porque o ficar em silêncio ele pode passar por muitas experiências, assim. Porque muitas vezes o que também acontece, voltando ali ao contexto social da nossa cultura, às vezes a gente está tão cheio de estímulos, seja no trabalho, seja em casa, em festas, nas redes sociais, que quando a gente fica em silêncio, às vezes a gente começa a nos escutar, né? Porque as coisas começam a acalmar. Então você consegue ter uma outra percepção trazendo pelo viés do pensamento, assim. Às vezes é algo angustiante. Sim, porque às vezes a gente acaba evitando escutar certas coisas que estão gritando dentro da gente, colocando coisas na frente, atividades, esportes, ocupando a mente para não ficar em silêncio também, né? Então, tem várias formas da gente abordar esse tema, seja o silêncio que você observa quando você vai para uma área mais rural ou o silêncio emocional, que são duas grandes questões talvez para a gente discutir. E perceba que a gente foi elencando essas trocas de reflexões, o silêncio aqui ele está colocado como som, certo? Ele está determinado aqui como som, com pelo menos os exemplos que a gente está trazendo. E pelo menos para finalizar essa ponta de silêncio com o som, e depois eu abro uma outra, veja que é interessante que músicas agitadas nos provocam maior agitação, né?
se você for em certos locais, uma academia, por exemplo, não vai estar tocando Beethoven, né? Vai ser eletrônica, Depende da remix. academia, seria mais interessante realmente o Beethoven do que as Sério? músicas. Hoje as músicas estavam ruins na academia. Mas enfim, seguimos o jogo. E música mais calma, né? Ela traz uma respiração. Tanto que geralmente em processos para baixar o estresse recomendam escuta o oceano, escuta um som de Ruído chuva, branco também, ruído né? branco, todos sons menos que agitam menos. Esses dias, para complementar a tua fala, eu estava dando uma olhada na música terapia, que traz justamente algumas músicas que estão com frequências específicas para determinadas atividades, assim, né, como música clássica ou uma ramificação da música clássica para ajudar na concentração e, de fato, isso influencia, né? É claro que não vai influenciar de uma forma drástica como às vezes a gente acaba esperando, mas a curto, médio e longo prazo, conforme a gente vai preservando alguns hábitos, isso realmente vai virando um comum para a gente, né? Eu lembro de um exemplo que as pessoas traziam antigamente em relação às questões psicológicas. Às vezes, para você mascar um chiclete, digamos assim, enquanto você estuda, e na hora da prova você mascar o mesmo chiclete, do mesmo sabor, do mesmo jeito, porque isso ajuda a trazer algumas associações, entende? Não sei se esse exemplo é verídico, mas olhando da perspectiva da musicoterapia, sim, a gente vai fazendo sinapses e associações dentro de um conceito e juntando esse ambiente, esses estímulos e acaba associando a questão da tranquilidade, a questão do estudar também. Então, sim, as músicas elas têm muita influência. Na verdade, eu considero que basicamente tudo tem muita influência sobre o ser humano, né? A gente às vezes é como uma esponja, então se for óleo, se for água, se for álcool, seja o que for, a gente vai absorver em alguma maneira, assim. Bem interessante o exemplo trazido. A outra proposta que eu jogo para a gente refletir, a pensar, é o silêncio como atitude. Enquanto eu fazia estágio na graduação, em um dos meus atendimentos, o silêncio, ele era, ou melhor traduzindo, eu tive que compreender o silêncio do paciente para compreender aquele processo. Porque pense que toda semana a pessoa chegava no encontro e ficava de 15 a 30 minutos em silêncio. Aí, obviamente que eu bancava. Se a pessoa veio, quer estar em silêncio, ficamos em silêncio. Só que a questão é que aquele silêncio ele tinha um significado. Só que levou um tempo para entender o do porquê. Ao qual também não vou revelar que não é necessário, mas ele funciona como também um processo terapêutico. Sim. E veja que então, trazendo mais por uma vivência do próprio silêncio, como uma atitude, em relações, isso pode ser um pouquinho mais presente também. Eu não sei se cada um que está ouvindo já presenciou na própria vida ou de uma pessoa conhecida, mas estar numa situação que a pessoa é melhor ficar quieto porque se eu falar só vai piorar a situação. Uma maneira de se silenciar. Você não está dando voz a algo que você gostaria de falar. E você não vai, obviamente que é uma consequência do falar, mas veja que o silêncio estabelece que é melhor não. E às vezes ele é usado como arma psicológica também, né? Vamos dar um gelo naquela pessoa, né? Deixar ela em isolamento, não deixar ela entrar perto do nosso grupo, algo nesse sentido. Então, sim, o silêncio ele pode ser utilizado de diversas formas. Pode ser usado para refletir, pode ser usado justamente nessa questão do relacionamento, porque às vezes não dar voz a algumas coisas é necessário pro bom convívio social, assim. Outras nem tanto, né? Outras a gente precisa acabar reivindicando e buscando aquilo que a gente quer. Mas
o silêncio, ele tem muitos papéis, né? Ele tem vários significados que a gente pode acabar fazendo essas associações, assim. Eu acho que acaba entrando principalmente no contexto que a pessoa tá naquela situação, o que que ela entende sobre silêncio e o que ela pensa sobre esse silêncio, né? Tava pensando até numa situação, pense você falando com uma pessoa e a pessoa com uma cara serena, olhando para você e não lhe respondendo absolutamente nada. Obviamente que gestualmente a gente responde, então é uma outra parte que eu vou tentar trazer sobre o silêncio, mas pode para alguns ser desagradável vivenciar isso. Você está falando, mas a pessoa... Geralmente, né, depende muito do método do psicanalista, mas às vezes os pacientes acabam encontrando um certo incômodo, né? Tem o corte terapêutico, digamos assim, né? Que às vezes o psicólogo, principalmente se ele for, né, o psicanalista, principalmente se ele for lacaniano, ele simplesmente levanta da cadeira e vai embora e você fica com os seus pensamentos, assim. Eita. É um corte bem cirúrgico, assim. Mas, sim, o silêncio, ele também cria essa distância, né? Ele acaba distanciando você de uma pessoa, como o exemplo que você falou. Então, por mais que a gente tenha uma linguagem corporal, e aí, né, dependendo da linguagem, vai falar se esse silêncio é uma empatia, que a pessoa está te escutando, por exemplo, está se sensibilizando pela sua história, ou se de alguma forma é um silêncio agressivo, onde ela está falando: não me enche o saco, não faz isso, vai embora, só não fala, mas demonstra. O que me leva então a falar que o silêncio e comunicação, né? Então a gente teve o silêncio como uma questão de sons, né? Audição, som, a de atitudes, e agora a gente então pega essa terceira vertente. Qual era a terceira vertente mesmo? Comunicação. Ah, tá. Pega essa terceira vertente, que então é o silêncio e a comunicação, que, como a gente está descrevendo esses exemplos de uma conversa, de pessoas permanecerem em silêncio, o próprio silêncio ele está transmitindo algo ali. Obviamente que aí pode vir uma fantasia do outro interpretar o silêncio. Né? Vamos tirar então essa questão clínica. Vamos colocar o senso comum, o nosso dia a dia, para ficar melhor a gente compreender. Uma coisa que eu me perguntei uma vez foi que muitas pessoas buscam amizades, pessoas conhecidas para conversar e etc. E pessoas que dependem de transporte público passam por muitas pessoas. Mas procuram na internet, mas não quem está em volta. Isso cria um ambiente silencioso, por assim dizer. Muitas pessoas se comunicando, mas o silêncio é estabelecido, porque cada um na sua tela. Exatamente. E eu até tinha perguntado uma vez, porque para mim mesmo, como é que pode alguém não conseguir se comunicar com o outro tendo tantos assuntos, ou seja, o tempo, vivem na mesma cidade, não precisa ser assunto esvativo, por exemplo, nossa, hoje eu passei com meu cachorro. Não, pera, primeiro vamos colocar outras coisas mais amplas para depois isolar para o que eu faço. Mas eu achei a resposta e foi porque é um saco. Conversar com pessoas às vezes é um saco. Sim. Isso é uma das críticas que eu tenho em relação à cultura de Blumenau, a cultura pseudo-alemã, digamos assim, né? Porque é bem pseudo, tá, gente? Não é uma linhagem direta, não. Mas por quê? Existe uma barreira, digamos assim, de recepção, muitas vezes. E às vezes a barreira é esse silêncio.
Dependendo do contexto, as pessoas, é claro que hoje Blumenau está muito mais variada e com várias culturas, isso é muito importante para a gente, mas por vezes existe essa barreira do silêncio onde essa iniciativa cria um distanciamento muito grande. Às vezes tu consegue pescar alguém, consegue ter uma conversa e tudo mais, mas existe um fator cultural muito grande nessa questão do silêncio aqui. Então, quando vem pessoas de fora, né? Tenho vários amigos que vêm do Pará, do Paraná, Rio Grande do Sul, etc. Tu sente que o silêncio e a comunicação é algo totalmente diferente. É algo que não chega nem perto, entende? O carioca, por exemplo, né? Eu acho que são dois extremos, blumenauense versus carioca. E é simplesmente totalmente diferente, entende? A quebra desse silêncio, o manejo do silêncio. Então isso traz uma disruptura que eu acho que é sensacional, assim, porque a cultura ela vive em transições, assim, por mais que a gente tenha o original, digamos assim, a gente passa por revoluções. A gente vê isso do ponto de vista social, a gente vê isso do ponto de vista psicológico. Então, por exemplo, a psicanálise tem lá de Freud, de Lacan e tem todas as outras vertentes. Inclusive a TCC, uma evolução, né? Aaron Beck era um psicanalista. A gente vê isso na psicanálise, na psicologia, perdão. A gente sai de um behaviorismo e vai para as outras vertentes, etc, etc. Então, essa evolução cultural e essa evolução do silêncio é muito bacana, porque traz muitas possibilidades, mas também traz outras vertentes que são perigosas também. Por exemplo, o silêncio digital, né? Quando a gente vai interagir com alguém, às vezes a gente passa horas sem uma resposta. O digital ele já tem um distanciamento por si só, mas o silenciamento digital ele é algo muito interessante. Porque quando a gente entra no silenciamento digital, a gente entra no cancelamento digital também, aonde uma grande massa pode definir quem pode falar e quem não pode falar. E a gente tem muitos casos como esse. A gente tem do Monark, que houve um silenciamento forçado, por mais que ele tenha trazido várias temáticas muito questionáveis, mas não deixa de ser um silenciamento. Novamente, pode ser uma arma, dependendo do contexto. Uhum. De fato. Ótimos exemplos que você trouxe. Particularmente eu tenho dificuldade em entender emoji sabe? Porque uma coisa é você se comunicar ao vivo com alguém. Sim. E outra é você se comunicar via redes sociais. Uhum. Às vezes a pessoa até fala, mas é você mesmo? Uhum. Eu vejo como duas pessoas diferentes, apesar de ser a mesma. Eu também, eu vejo como dois sentidos diferentes. É como se, né, a gente tem a escuta que você falou, né, de escutar, é como se houvesse uma nova, né, um novo sentido para o ser humano, que é esse sentido digital. Porque, de fato, quando vai para a realidade, ou às vezes é muito pior, ou às vezes muito melhor, ou às vezes quebra a expectativa. Então, porque quando a gente tem esse distanciamento, cada um interpreta de uma forma como quer, né? Sabe o que a gente pode fazer? Pra gente não estender tanto, a gente faz um vídeo sobre escuta. Que daí a gente consegue trazer esse tema e explicar uma coisa bem interessante que está aí envolvida. Exato. Então veja que o Igor, ele trouxe algo importante para a gente compreender o silêncio, que é o silêncio cultural. Então veja que o silêncio aqui ele está como cultura. Tipo, o silêncio em Blumenau é uma coisa, em outra região é outra. Ele tem esse jogo. Eu até estava conversando com o Igor, antes de começar, sobre o silêncio perante a cultura do luto. Que, pelo menos os lutos que eu presenciei ao longo da minha vida, era aquele silêncio. Até quando alguém espirrava, se fosse uma criança, levar um tapa na nuca e fica quieta. Era quase que um pecado fazer barulho, né? Entende? Porque ali há um respeito estabelecido. Já no México é folia, banquete e festa. Tem datas comemorativas para isso. Então veja que são
o silêncio está manifestado de formas diferentes perante ao luto, né? E eu passo, então, agora para outra vertente do silêncio, que tem mais uma ainda para explorar. Tá sendo intencional? Não, tem mais uma, tá? De maneira de... Não, mas tu tá pensando? Tô. Ah, tá. É que a gente vai falando, vai se perdendo, sabe? Quando é aquele momentâneo, porque conforme tu vai falando assim, opa, dá pra... De relação, Não porque a política. relação ela cabe na comunicação. De fato, era uma outra instância por fora. Mas é tipo uma área? Sim, de compreensão, sim. Porque veja que a gente conseguiu dividir a comunicação, cultura. Não, mas esse que tu tá tentando lembrar, eu tô me referindo, é de uma área? Não, é de um campo mesmo. Ele não é algo teórico, mas ele não se encaixa nesses que a gente descreveu. Ele não se encaixa na música, nem na comunicação, nem na cultura e nem nas atitudes. Ele ficaria como uma quinta instância assim, para compreender o silêncio. Mas bem, infelizmente me escapou. Provavelmente vai vir em algum outro momento sobre essa quinta instância e talvez se a gente gravar em alguma segunda parte do silêncio, se for interessante para os ouvintes, talvez eu relembre e fale sobre ela. Mas eu acredito que só com essas quatro a gente já pode pensar então sobre o que é esse silêncio, como ele aparece nas nossas vidas, porque veja, a gente tentou separar em quatro para trazer reflexões sobre eles. Mas veja que diferenciar quando um e o outro tá exercendo ali é difícil. Sim. Né? É muito subjetivo, então toda aquela lógica que a gente utilizou no vídeo de errologia, de perspectivas, contexto, ele cabe para muitas coisas na vida. E eu acredito que para a compreensão do silêncio também é necessário você ver o contexto, ter essas noções de outras variáveis que ele está em funcionamento ali perante aquela situação. De fato. Então fica a reflexão para cada um dos nossos ouvintes, né, de realmente entender o que é o silêncio para você e como que ele é necessário na sua vida, né? Porque o ser humano, ele precisa de tudo, né? Ele precisa do silêncio, ele precisa da raiva, ele precisa da tristeza, ele precisa da angústia. Não tem como a gente fugir dessas coisas. Negligenciar, às vezes, é algo que acaba sendo prejudicial em alguma medida. Eu lembrei. Agora fala. O silêncio como forma de autoconhecimento. Ah, porra, um Eu dos não mais falei... importantes, Não, tá mas ligado? eu não falei que ele estava diferente desses quatro? Tá. Porque pense que quando a gente está em silêncio, a gente se depara com nós mesmos, por assim dizer. Tanto que pense que uma pessoa mora sozinha. Geralmente ela vai sempre tentar fazer algum tipo de atividade, ou colocar um som, ou ver uma televisão, Uma rede exercer social. também. Então a pessoa está fugindo. Agora pense em você sentar e ficar com aquele silêncio em você. Você se depara consigo mesmo, por assim dizer. Sim. E esse silêncio é importante para você compreender o tema da solidão, que aqui eu falo essa palavra mais pro o Winnicott, no caso, né? A teoria dele da solidão como processo de amadurecimento perante a vida, desse estado de estar sozinho. Mas não que você de fato esteja, porque há um coletivo, você vive numa sociedade, num sistema e etc. Mas mesmo no meio dessas multidões, você ainda está sozinho, porque quem me compreende, quem me vê, quem me dá atenção, demandas que você cria devido a outras experiências, mas que ainda movimenta certos desejos. Então, estar em silêncio consigo, para quem está nos ouvindo, é difícil para você ficar em silêncio consigo mesmo? Ou como é que você aborda esse silêncio? Eu acho difícil, tá? Porque eu acho difícil, mas necessário. Porque eu vejo que estar sozinho muitas vezes é uma forma de reafirmar
o que alguns chamam de self, de personalidade, porque tem tanta coisa hoje em dia, eu não sei como é que vocês se sentem, né? Mas tem tanta coisa hoje em dia, tanta influência. Hoje você tem que ser um investidor, você tem que ser artista, tem que ter uma opinião política tão forte. Tem tanta coisa que você precisa ser, que a sociedade acaba impondo, que às vezes é muito fácil se perder ali no meio, entender que você está seguindo um caminho, às vezes que não é nem seu. Às vezes tu está seguindo um caminho que é de uma outra pessoa. Então esse estar sozinho e em silêncio é uma forma de entender às vezes o que está acontecendo, para onde que você está indo, quem é você, porque esse processo de reafirmar o self, ou vamos colocar aqui como personalidade, é um processo eterno, eterno até a finitude da eventualidade da vida de cada um, assim, né? Então, até o nosso último dia de vida, até o nosso último dia de vida é algo que a gente precisa fazer. É algo que isso vai trazer uma autossatisfação muito grande. Porque se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho basta às vezes. E qualquer caminho às vezes gera sofrimento também. Então, estar em silêncio consigo e se escutar, o Winnicott falava, Buda falava, vai longe, né? As pessoas que referenciam o silêncio, assim. A gente tem grandes autores, grandes músicas, né? Grandes pessoas que têm essa percepção também, e todo mundo sempre reafirma o quão é bom e o quão é importante. E geralmente, me veio até um gatilho agora, as pessoas acabam muitas vezes fazendo retiros espirituais justamente para isso, para conseguir se escutar, para conseguir ficar em silêncio. Porque se a gente for falar do meio cultural, Blumenau é praticamente pequena em relação a grandes cidades como Brasília, como São Paulo, Rio de Janeiro. E aí, se aqui já é barulhento, isso aqui às vezes não dá para dormir sem um motoboy rasgando a estrada com um estraladinho. E tu imagina isso numa grande cidade muitas vezes, né? Buzinas perante a madrugada. Exato. Nada contra motoboy, tá, gente? Eu ando de moto também, o Luiz também anda, mas acaba que é realmente muito barulhento. Então, ter esse momento é algo bem interessante, porque reforça a autoconsciência, ajuda a impor limites e regras, porque você está abdicando mão, às vezes, do celular, das notícias, para estar ali. Então, acaba gerando, né, uma evolução cognitiva muito grande. E assim como tu falou, alguma coisa engasgou aqui, cara. Assim como tu falou, Caraca, tá escutando? O carro do pulmão tá passando ali na rua, tu não quer comprar um? Ô, cara, mas não é o pulmão, cara, é irritação na garganta, cara. Tá Os bom. pulmão aqui, ó, tá. Essa é pra nossa editora, ela vai entender a brincadeira. Ah, tá, entendi. Eu não sinto a minha perna, cara. Porra, a gente treinou peito, tem alguma coisa de errado. Mas hoje, né? Eu É falei verdade. que eu fiz perna ontem, eu acho. Não lembro. Sei que eu não sinto a minha perna. Assim como tu falou que é difícil estar em silêncio consigo mesmo, eu também acredito que seja difícil para os outros, pelos relatos que eles fazem. E só que é um degrau assim para você entender que esse silêncio, se não for exercido, ele pode até mesmo ser apresentado como um sintoma Sim. de possivelmente um aceleramento, um SPA, por assim dizer, que é um síndrome de pensamento acelerado. Pensa uma coisa, pensa em outra, pensa... Menos. Devagar. E o silêncio tem tantos benefícios. Tu me fez lembrar que antigamente, né, acho que uns 4 anos atrás talvez, a gente sempre tinha o hábito de dormir com a TV ligada. Sempre com filme, com desenho, alguma coisa assim, mas relaxante. E nossa, quando a gente botou blackout, que é a cortina para vedar o quarto, deixar escuro, e tirou a televisão, a qualidade de sono
melhorou 200%. É muito incrível. Porque às vezes a gente sonhava até com a série. Porque né, não é porque a gente está dormindo que a gente não pode ser sugestionado. Até porque isso entra até num processo que a gente pode falar um dia que é algo muito próximo da hipnose ali, o anti-dormir e o dormir, assim. Tem um time ali que a gente tem uma influência muito, muito grande, assim. Então, no dormir é essencial o silêncio. Até porque às vezes a gente faz ótimas reflexões. De fato. É só você pegar um rádio, se isso ainda existir, ou utiliza outro aparelho que produza som, joga no talo, um heavy metal, ou uma música bem pesada, mas que faça barulho. Não vai pegar uma sinfonia de Beethoven que provavelmente você vai dormir. Porque já houve relatos que pessoas foram assistir um concerto e dormiram. Eu acho interessante, mas teria grande chance. Né? Porque é uma música mais serena. Mas pega uma música agitada e tente dormir. Não estou dizendo que não vai ter pessoas que não consigam dormir, tá? Vai ter pessoas que sim, elas vão dormir. E eu vou questionar como é que tá esse ciclo de sono dessa pessoa. Porque eu já vi pessoas que falam, não, eu consigo dormir na cadeira, sentado, em qualquer lugar. Aí você vai ver a pessoa dorme em 3 horas. Isso não fecha o ciclo de sono. A pessoa apaga, na verdade, né? Ela apaga porque, cara, dali não Tá passa mais. exausto. A gente vê isso, acho que a gente devia gravar um episódio só sobre sono, tá? Mas a gente vê isso bastante de pessoas, às vezes, que jogam até tarde. Né? Porque o jogo, desconheço algum que seja um influenciador direto para o sono, para né, a gente iniciar o processo de sono, às vezes a gente acaba ficando cansado e exausto da luz branca, da luz azul, dos estímulos que tem nos jogos e acaba ficando com sono. Mas na verdade é uma exaustão física e emocional. Entende? Então a pessoa acaba apagando em vez de, estou relaxando jogando. Eu acho meio questionável, assim. Talvez tenha exatamente o mesmo exemplo da música, mas a grande, né, parcela é mais um sentido de exaustão. Eu espero que os ouvintes tenham gostado desse tema. E acho que ele é interessante para a gente não ficar pensando que o silêncio é só o zíper na boca e silenciar-se. Mas veja que foram 5 possibilidades de pensar o que é o silêncio. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Quer provar uma dose de reflexão? É só seguir o podcast. Novos episódios saem toda quinta-feira.